Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos convida a esclarecer, né? A igreja hoje ela esclarece e com muita firmeza, com muita tranquilidade e com muita segurança esta questão do dom da profecia. Em primeiro lugar, é sempre muito pertinente lembrar de onde vem a profecia. E hoje a gente tem essa absoluta certeza. O nosso batismo, mais uma vez o batismo aqui aparece como algo fundamental para entendermos a liturgia de hoje. O batismo nos torna filhos e filhas amados de Deus, nosso Pai. Né? O batismo também nos dá essa tríplice, aqui vamos dizer, esse mundos, né? Rei, sacerdote e profeta. Né? Lembrar, todas as vezes que nós batizamos um filho, uma filha, ou vamos ao batizado, nós também lembramos do nosso batizado, lembramos que somos, pelo batismo, né? Reis, sacerdotes e profetas. Então, a profecia, ela está dentro, hoje, com um entendimento muito forte, daqueles que vivem plenamente o seu batismo. Mas a profecia não pode estar fora de alguém que não é batizado? Pode acontecer? Sim, pode também acontecer. Nós temos esse exemplo quando o diácono Filipe também ali com o eunuco o batiza, né? O eunuco tem o desejo de ser batizado e não é do povo de Israel, e ele pede o batismo, né? Viver o batismo é essencial para entender o quanto de nós temos que ser profetas nesse mundo. Essa é a grande pergunta. O quanto de profecia existe em nós? Já pararam para pensar nisso? Existe a plenitude da força de Deus, porque o Espírito Santo nos foi dado no batismo, e o Espírito Santo é pleno.
pleno para sempre, conforme a disposição de cada um, o amor, a unidade de cada um, ser um profeta em nome de Deus. Então você tem também esta plenitude pelo seu batismo de anunciar, de ser um profeta. Mas nós temos que entender o quanto de ação profética existe em mim. Você tem um dom, isso está claro, mas o quanto deste dom você pratica como forma de ação, de anúncio da profecia. É muito complicado não entender essa relação, né? Se todos nós somos profetas, então todos nós deveríamos, com toda a convicção, falar, anunciar o amor de Deus e de Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós, né? A primeira leitura diz muito claro no livro dos Números, né? Diz que o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. O Senhor, a pessoa de Deus, desce àquele que vai falar de Deus, a Moisés. A profecia parte do desejo de Deus. Temos que lembrar algo muito importante também. Deus não se prende, em hipótese alguma, a momentos, a relações sociais. Nós, homens e mulheres, se prendemos. Por isso, quando nós se prendemos, nós passamos a questionar: será que esse ou aquela tem esse direito de profetizar, de falar, de fazer, através ou não da autoridade? Mas que autoridade? Toda autoridade vem de Deus e de Jesus Cristo, né? Então, o que Deus fez? Retirou um pouco. Veja bem, você tem a plenitude do Espírito Santo, o seu batismo, né? Retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Ah, mas nem todos são profetas? Todos são, mas nem todos exercem a profecia. E Deus quer contar com pessoas, com homens e mulheres que exerçam plenamente a profecia. Por isso ele retira de quem está profetizando um pouco e dá o suficiente para que cada pessoa, no caso aqui os 70 anciãos, vão e começam a falar, né? E o fato engraçado acontece, né? 2 homens tinham ficado no acampamento, Eldad e Medad, mas o Espírito repousou igualmente sobre os dois. Isso é uma palavra que consola a cada um de nós, que muitas vezes fala assim: eu não sou capaz, eu não quero, eu não sei se devo, por isso eu não arrisco. Deus te tornará apto para o trabalho da missão, né? Mesmo muitas vezes estando fora dos acontecimentos, das pregações, das profecias, da ação, hoje que nós entendemos da igreja no mundo, né? Deus, se você promove uma abertura, se você tem uma reta intenção, Ele vai também igualmente te conceder e fortalecer o dom da profecia, da pregação. Deus conta com todos nós. Mas hoje a igreja ela está numa situação hierarquizada, sim. Por primeiro lugar, na igreja é dado ao bispo, né? Esta forma, este jeito, esta direção da pregação. Depois, os bispos que não são em todas e na maioria das vezes presentes, né? Em todas as paróquias. É impossível o bispo, seria ótimo o bispo estar presente em todas as paróquias, mas não dá, a situação não dá, os horários não dá. Os bispos conferem aos presbíteros, os padres, né? E também aos diáconos, que recebem esta força pela ordenação de se tornarem os pregadores, vamos dizer assim, oficiais.
sujeita somente ao bispo, ao padre e ao diácono. Cabe cada um se colocar à disposição. E aonde isso é à disposição? Por exemplo, a profecia na sociedade, no ambiente de trabalho, dentro da igreja, os leigos, os catequistas. O que os catequistas fazem? Falam da palavra, profetizam, anunciam Jesus Cristo, mostram para as crianças, os jovens, os adultos que a palavra de Deus, toda a história de salvação se cumpriu ali em Jesus Cristo. Eles anunciam, profetizam isso e ainda profetizam com toda a igreja, com o bispo, com o padre, com o diácono, todos os batizados profetizam e anunciam a volta de Jesus Cristo, a esperança da ressurreição, a volta de Jesus Cristo. Ora, isso é um trabalho que demora, sim, mas ele pode ser encurtado? Pode, claro, depende da sua disposição, do seu entusiasmo em anunciar a palavra de Deus. Então, profetizar é se responsabilizar para que o outro tenha acesso à palavra de Deus. Quando Josué, que mais tarde se torna um líder do povo, nós sabemos, depois de Moisés, Josué assumiu a liderança. Antes disso, ele aparece aqui e diz assim: Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu Senhor, manda que eles se calem. Quantas pessoas, muitas vezes, nós percebemos que são contra a palavra, o anúncio, a profecia de Deus? Quantas pessoas chegam até nós e falam: você não precisa falar tudo isso, você não precisa dizer assim, você não precisa catequizar assim, pouquinha coisa assim, quase, Quando nós não damos e oferecemos às pessoas, principalmente também os catequistas e os ministros ordenados, a máxima qualidade da palavra, uma preparação boa, uma homilia boa, uma catequese excelente, as pessoas são privadas do conhecimento de Deus. E quem é privado de Deus, como poderá também anunciar a Deus e a Jesus Cristo? Por isso, o trabalho dos catequistas cada vez mais deve ser valorizados, mas também deve ser acompanhado e alimentado com formações. Quando não estão em grupos, precisam também ser e pedir essa graça de ser autodidata, ter vontade de ler, estudar, ter intimidade com a palavra de Deus, a partir da Bíblia, tantos documentos da igreja, tanta vida de santo, tantas homilias, sermões. A riqueza da igreja é enorme para quem se coloca à disposição. E é claro, dá trabalho, dá muito trabalho, mas esse trabalho é para que os outros também se aproximem cada vez mais de Deus e de Cristo, com a força, o amparo do Espírito Santo. Nada se faz de profecia sem que o Espírito Santo não esteja plenamente em nós, conscientemente em nós. Ele age em nós para lembrarmos as pessoas o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Moisés diz: você tem ciúmes por mim? E depois completa: oxalá todos fossem profetas, todos. Veja como Moisés entendeu. Moisés era o líder, ele que falava, ele que dirigia, mas não guardou para si somente esta posição de profecia. Todos, oxalá, fossem profetas. Esse é o desejo que nós temos que perseguir na nossa vida, Ter alegria em poder anunciar aquele que veio a este mundo, Jesus Cristo, como diz São Tiago. São Tiago continua insistindo nas práticas da justiça, do amor, da solidariedade. E hoje fala dos ricos deste mundo, por causa das desgraças que se dão,
para cair sobre vós, ai de vós ricos, chorai e gemei. O rico, para esse mundo, principalmente as coisas econômicas, ele não abre espaço para nenhum outro, porque se ele abrir espaço para o outro pode ser igual a ele. Ao contrário, nós, na pregação, que somos ricos em Deus, em Cristo, nós abrimos este espaço para a riqueza, para que todos participem daquele que é o rico por excelência, que é Jesus Cristo, que se fez último. Lembra que nós falamos domingo passado? Quem quer ser o líder, seja o servo de todos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez servo para todos. Esta é a diferença. Por isso, o apóstolo fala aqui, que todas as riquezas desse mundo vão ser corrompidas, mas a riqueza que Jesus Cristo nos deixou e que nós anunciamos como profetas permanece para a vida inteira e a vida eterna, quando será apresentado o nosso trabalho e tudo que fizemos nesse mundo diante de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor. E o Evangelho diz muito claro também, porque é muito ali parecido com a situação que Moisés enfrentou, mas aqui o Cristo está presente, João disse a Jesus: olha, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Aí João quer centralizar aquilo que ele recebeu por graça e de graça, mas nós proibimos, porque ele não nos segue. Então, falar de Deus precisa ter seguimento? Precisa, mas as pessoas que não seguem da mesma forma que nós também podem falar de Deus. Lembremos o que eu já disse aqui: o Espírito Santo é livre e sopra aonde quer, no momento que quer e para quem ele quer se manifestar. Então, não vamos nos estranhar se de repente alguém que não está dentro da nossa realidade de igreja fale com tanta força, com tanto amor de Jesus Cristo. Só que com cuidado, com muito cuidado. A igreja preserva a unidade, mas ela sabe que diante da palavra, o monopólio, a palavra está na igreja, mas o monopólio do controle da palavra não existe, porque a palavra deve ser vivida, interpretada segundo também a nossa tradição dentro da igreja. Por isso, não devemos usar a palavra para profetizar de modo errado, porque levaremos também pessoas ao erro pela má interpretação da palavra. Então, tomar cuidado com isso. Agora, se você está na tua igreja e esta igreja pede a você que valorize sempre a palavra de Deus, sempre, então, se alimente dessa palavra, viva dessa palavra, Não deixe que a profecia se torne descaso para muitas pessoas e que esse descaso afaste essas pessoas porque não ouviram uma pregação consistente, firme na fé, que levasse a Jesus Cristo, João diz: nós o proibimos porque ele não nos segue. Quantas vezes você deixou de seguir Jesus? E mesmo assim, não foi te oferecido a palavra? Mesmo estando dentro da igreja? Para pensar nessa situação, E quando foi oferecido, sempre, e por uma palavra você não voltou para a igreja e não vive por essa palavra, pois bem, o Espírito nos ajuda a viver pela palavra como irmãos dentro da igreja e no mundo. É isso que nós temos que entender cada vez mais. Quem não é contra nós é a nosso favor, em verdade
Aqui está a concretização. Você é ou não é de Cristo? Você é. Volto e termino aqui dizendo: você é batizado, marcado com a cruz de Cristo na sua fronte. Você é ou não é? Porque aqui agora a questão é direta: é ser de Cristo. Ser de Cristo, se aceitar com Cristo, por Cristo e em Cristo, ser totalmente de Cristo. Essa é a diferença. E é por isso que a igreja zela. Também a igreja está atenta na figura do Papa, sempre, na figura do nosso bispo, na figura dos padres e dos diáconos, para não fazer do nosso tesouro da palavra algo que seja aí usado para autopromoção. E isso acontece muitas vezes até dentro da igreja e também fora da igreja, né? Então, o parâmetro é se conservar, é ser de Cristo, para que a profecia faça o fruto na nossa vida que nós esperamos. O que nós falamos quando acaba o Evangelho? Palavra. Acredite que essa palavra foi profetizada. O próprio Cristo é a palavra. Ele nos deu. Foi lida na Assembleia. Esta palavra, ela salva, ela cura, ela orienta. Se você foi orientado, se sente salvo, se sente curado, curada, seja o profeta desta palavra, que é o próprio Cristo na nossa vida, na nossa vida. Este é o nosso trabalho como batizados e batizadas, né? Então, não nos assustemos, né? Porque Cristo nos ensina: se a tua mão te leva a pecar, corta; se o teu olho te leva a pecar, arranca; se os teus pés te levam a pecar. Perceba que as partes do corpo é para lembrar a você. Cristo ensina isso. Tudo pertence a esse corpo: as mãos, os olhos, os pés, tudo. Então, mais uma vez, lembre-se: você é batizado, o Espírito está pleno em você. Que os seus olhos, que as suas mãos, que a sua caminhada, os seus pés sejam para anunciar o amor de Deus e o de Cristo. E que seu corpo, a sua disponibilidade, aquilo que você vê, que você toca, que você transforma, os seus pés na caminhada, para onde você vai, as direções, não sejam contrárias às direções, ao que Deus, ao que Cristo permite você enxergar na caminhada e transformar com o seu trabalho. Agora, se você se usa plenamente para que o trabalho não aconteça, então você tem que mudar de direção. Por isso, os pés. Se você não está enxergando a vontade de Deus, peça o dom do Espírito Santo para enxergar conforme Deus. Conforme Deus, conforme Cristo. Lembra que o teu Senhor e meu Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Então enxergue as coisas segundo Jesus Cristo, que é a luz, que é a segurança. Arranca o pecado do teu ser pleno, total. E você verá que o pecado arrancado, o Espírito Santo habita plenamente. E você não vai voltar a pecar e escandalizar a ninguém no dia de hoje e nem de amanhã. Você vai passar a viver segundo a vontade e a palavra de Deus. Olha o nosso compromisso e olha o quanto somos amados, né, por Deus. Então, perceba: queres a salvação ou queres ser jogado no inferno? Salvação, plenitude com Deus, com Cristo. Inferno, que diz hoje aqui, que o Senhor nos ensina, é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Queres a presença de Deus e de Cristo?
ou o inferno, a ausência de Deus. Queremos Deus, a plenitude desta palavra de salvação. Queremos Cristo que nos ensinou, nos deixou essa palavra. Todos juntos, salvos pela palavra de Cristo, conduzidos ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.